E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai resolver um problema de área de superfície. Então a gente vai usar uma integral de superfície e uma parametrização para encontrar uma área superficial. Vamos lá pro problema? Hoje o nosso problema é em cima de um toro de novo. A gente já calculou o volume do toro, nesse a gente vai calcular a área da superfície. Então o toro de revolução é obtido quando a gente gira um círculo num plano XZ em torno do eixo Z. A gente vai imaginar nesse caso que o raio do círculo que a gente vai girar é menor do que a distância do círculo até o eixo de rotação, e aí o problema pede para a gente encontrar a parametrização e também a área superficial. Vamos começar aqui, ó. Tem um círculo aqui no plano XZ, e esse círculo, no caso aqui da esquerda, né, tem um raio Rzinho pequeno, e o centro desse círculo foi deslocado uma distância R para a direita, no caso. Não faria diferença se ele fosse para a esquerda, tá? Mas para ficar mais fácil, vai deslocar ele para a direita, tá? De tal forma que o Rzão seja maior que o Rzinho, e esse círculo maior aí, ele tem uma equação dada por x menos r ao quadrado mais e ao quadrado igual a rzinho ao quadrado, que é a equação cartesiana padrão do círculo, beleza? No plano XZ. É muito fácil parametrizar esse círculo aí. Como que a gente parametriza? A gente pode chamar o x de θ, de Rzão mais Rzinho cosseno de θ, e posso chamar o z de θ como sendo Rzinho seno de θ. Se eu substituir essas duas equações ali em cima na equação do círculo, a gente vai obter Rzinho ao quadrado. E nesse caso, o θ aqui, claramente, para pegar todo o círculo, ele tem que dar uma volta completa, ele tem que ir de 0 até 2π. Beleza. Só que eu não quero a equação só desse círculo. Eu quero pegar esse círculo e girar ele com relação ao eixo Z. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma altura aqui, ó, qualquer, que vai ser o nosso raio de rotação desse ponto aqui do círculo. E eu vou representar esse ponto aqui nesse círculo da direita, tá? Então, quem que é esse círculo da direita? Na verdade, eu vou pegar esse ponto que está aqui, ó, que eu estou pintando aqui sobre o círculo, e vou girar ele com relação ao eixo Z. Esse ponto, ele tem um raio aqui que eu vou chamar de W. Então, esse cara aqui é o W. Beleza? E esse círculo, ele vai girar com relação ao eixo Z, ele vai formar um círculo no plano XY. Mas, qual que é a equação desse círculo aí? Se ele é um círculo no plano XY, se ele é um círculo no plano XY, então ele é x2 mais y2 igual a w2. Eu só preciso saber, na verdade, quem que é o w. O w é a distância, então, do eixo Z até esse ponto aqui. Mas a distância do eixo Z até esse ponto é exatamente pelo x de θ. Ou seja, esse cara, esse w, na verdade, ele é o x de θ ao quadrado. Mas o x de θ, ele é, na verdade, r mais rzinho cosseno de θ ao quadrado. Ou seja, aquele círculo grande que está ali, ele tem raio r mais rzinho cosseno de θ, o que é imediato. É só esse tamanho aqui, ó, esse tamanho w aqui que eu estou apontando. Perfeito? De posse dessas duas informações, qual vai ser a parametrização do toro? Então, o toro, na verdade, ele vai ser dado pelo seguinte negócio. Esse círculo aqui, que é formado no plano XY, e tem raio R mais Rzinho cosseno de θ, ele tem parametrização, vou chamar aqui de x2, não de θ, vou chamar de φ aqui, x2θ de φ, que é a parametrização desse círculo aqui, o segundo, ele vai ser R mais R cosseno de θ vezes cosseno de φ, enquanto o y, vou chamar de y2, apesar de eu não ter nenhum outro y, ele é R mais R cosseno de θ, que é o raio vezes seno de φ. E claro, para dar uma volta completa, eu preciso que o meu φ também varie de 0 até 2π. Perfeito? Pronto. Agora, com isso aqui, eu vou chegar então na minha conclusão, com tudo isso aqui, eu vou chegar na minha conclusão, que é a minha parametrização, que é a minha superfície S de θφ, que tem quais componentes? Vamos escrever as componentes dela aqui. As componentes são exatamente o x2, ele vai ser então R
mais Rzinho cosseno de θ, vezes cosseno de φ, e mais o y, que é o R mais Rzinho cosseno de θ, seno de φ, J, mais componente K. Quem que é a componente K? Ficou faltando, né? Na verdade, não ficou faltando, não. A componente K é exatamente a altura. Vamos voltar aqui, ó. Componente K é exatamente essa altura dele aqui, ó. É essa altura que eu estou pintando. Mas essa altura a gente já sabe. Quem que é essa altura aí? Essa altura é Rzinho seno de θ, K. Então, a minha parametrização da superfície é dada por esses três componentes. R mais R cosseno, cosseno de φ, R mais R cosseno de θ, seno de φ, mais R seno de θ. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Esse foi o primeiro passo, parametrizar. O segundo passo é calcular o vetor normal da superfície, para, enfim, a gente conseguir calcular a área da superfície, que depende do vetor normal. Então, vamos lá. Então, sabendo que essa é a parametrização, para calcular o vetor normal, agora o próximo passo, vou chamar aqui de tá aqui, ó, cálculo do vetor normal, para ficar bem definido. E aí, então, eu preciso derivar isso aqui com relação a θ. Derivada disso com relação a θ vai ser o que, então? Vai ser Rzinho, vai ser menos Rzinho seno de θ, cosseno de φ, e derivar isso aqui de novo, então vai ficar menos Rzinho seno de θ, seno de φ, J, mais R cosseno de θ, K. Então, derivar isso aí com relação a θ vai dar isso aí, e agora eu vou derivar isso com relação a φ. Derivando isso com relação a φ vai ficar Rzão mais Rzinho cosseno de θ vezes a derivada do cosseno, então vai ficar menos seno de φ, mais Rzão mais Rzinho cosseno de θ, vezes derivada do seno, que é cosseno, cosseno de φ, J, mais a derivada do termo z com relação a φ, como não depende de φ, é zero, então vou botar aqui mais zero. E agora o que a gente tem que fazer é calcular o produto vetorial, né? Então, o vetor normal desejado, o vetor normal é o produto vetorial do Sθ pelo Sφ. E aí, nesse caso, eu posso calcular diretamente aqui, ó. Posso calcular diretamente porque eu já estou como se fosse um formato de matriz aqui, né? Então, eu começo fazendo isso aqui, ó. Então, eu faço esse vezes esse, que dá zero, menos esse vezes esse aqui, ó. Então, componente I vai ficar assim, ó, menos Rzão mais Rzinho cosseno de θ vezes R cosseno de θ, cosseno de φ, I. Então, essa é a componente I. Vamos agora para a componente J. Então, a componente J é esse vezes esse, que dá zero, esse, menos esse vezes esse, que vai ficar, então, além disso tem um menos na fórmula, né, no produto vetorial, então é menos, então vai ficar bem parecido, R mais R cosseno de θ vezes R cosseno de θ seno de φ, e J, perdão, J, mais o K aqui, componente K, uma de roxo aqui, que é esse vezes esse, menos esse vezes esse aqui. Então vai ficar menos também, vai ficar um menos aqui na frente, então vai ficar um negócio maiorzinho aqui, então vai ficar R mais R cosseno de θ vezes R seno de θ cosseno ao quadrado de φ, e aí tem mais um pedaço aqui, que vai ser menos com menos mais o menos da fórmula, então vai ficar bem parecido também, mais R cosseno de θ, subir um pouquinho aqui, cosseno de θ vezes R seno de θ, seno ao quadrado de φ,
E aí o legal é que dá para simplificar um monte de coisa aí. Então aqui ficou K. E aí esse último termo K dá para dar uma simplificada legal. Inclusive dá para eu colocar o R mais R cosseno de θ em evidência em toda a equação. Então posso reescrever tudo isso aqui, talvez de uma forma mais simpática. Então vai ficar assim, ó, menos R mais R cosseno de θ vezes Rzinho, vezes cosseno de θ, cosseno de φi, mais cosseno de θ, seno de φj, mais seno de θ, K. Então olha que impressionante. Tudo isso aqui de cima que está em roxo virou aquele seno de θ ali. Pronto. Faltou só mais dois passos. Preciso achar o módulo do vetor normal. Então preciso achar o módulo desse vetor que eu encontrei. O módulo do vetor normal encontrado aqui, ele é na verdade, vou tirar essa parte toda que é positiva, né? Não negativa, na verdade. Então vai ficar assim, ó, R mais Rzinho cosseno de θ vezes R, vezes a raiz quadrada de todos aqueles caras que estão ali dentro ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ, fecha a raiz quadrada. Tudo isso que está aqui dentro é exatamente igual a quanto? Igual a 1, como você falou aí na sua casa. E aí eu obtenho que o módulo do vetor normal ele é Rzinho vezes R mais R cosseno de θ. Pronto. Para achar então a área da superfície agora, o que eu preciso fazer? Então a área da superfície, na verdade, é a integral de superfície do ds dentro do domínio aqui. Nesse caso, é um domínio bem tranquilo. Isso, na verdade, é a integral, no nosso caso, de 0 a 2π, da integral de 0 a 2π do módulo do vetor normal, ds, que nesse caso, ds não, perdão, módulo do vetor normal é dφ dθ, tanto faz a ordem, né, porque é o mesmo domínio, né, então nesse caso vai ficar integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 2π, de Rzão mais Rzinho cosseno de θ, vezes R dφ dθ. Nesse caso, o Rzinho e o Rzão são constantes, então eu posso tirar esse Rzinho lá para fora. Eu posso integrar com relação a φ direto também, porque nada depende de φ. Então isso aqui já de imediato já facilita bastante a conta. É 2π Rzinho, integral de 0 até 2π, de R mais R cosseno de θ, dθ, e pronto. Agora é só integrar isso com relação a θ, vai ficar 2π R vezes Rθ mais Rzinho seno de θ, com θ variando de 0 até 2π. E aí, nesse caso, no 2π e no 0, o seno é 0. No 0, o θ é 0 aqui também. Ou seja, isso vai ficar 4π ao quadrado Rzinho vezes Rzão. Ou seja, a área da superfície do toro é 4π ao quadrado Rzinho vezes Rzão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até a próxima.